Agora estamos iniciando aqui, a aula está gravando oficialmente, né? Nós vamos hoje trabalhar a questão a última ferramenta, não necessariamente que seja a última, né? Mas dentre as 7 ferramentas, a carta de controle. Eu estava até vendo a apresentação um dia, e o palestrante lá começou como a primeira ferramenta a carta de controle. Eu até achei meio complicado, porque a carta de controle, ela realmente é um fechamento, né? Porque a carta de controle, ela permite, assim, a questão de analisar processos, né? De verificar a variação, né? De ver desvios, correção, as causas que afetam, as causas comuns, causas especiais, as diferentes características, o que pode estar ocorrendo dentro do processo. Isso aí a gente só vai ver mesmo com uma carta de controle. Tá ligado a TV, o vídeo e o áudio, pessoal? Aparecendo aí o PowerPoint? Sim. Então vamos começar, né? Aqui é a carta de controle, né? Muitos de nós já vimos isso aí. E a carta de controle, ela não é tão, digamos, nova, mas deu uma evoluída no sentido de que se passou a fazer, antes era manual, né? Ainda se faz em alguns lugares manual, que é a coleta de dados, né? Folha de verificação que é feita, a coleta de dados. Em alguns lugares ainda são coisas que não se perdem, né? Mesmo a despeito da tecnologia. A gente vê aqui, por exemplo, nessa carta de controle aqui, né, que existe um limite superior de controle, um limite médio e um limite inferior, né? E a gente vê que esse processo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14º ponto está acima do limite superior. Aí depois dele vem aproximadamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos abaixo da média, e toca lá no limite inferior. Então a gente observa que já existe uma tendência nesse processo sair de controle, né? É interessante que o gráfico realmente ele tem essa capacidade de que a gente possa visualizar de imediato, né? Uma imagem realmente vale por 1000 palavras. Então, a gestão visual, sem dúvida, ela é muito importante, né? Você usar post-it, identificação, ponto de ação, né? Se você coloca aquelas lâmpadas nas máquinas, que quando dá um problema, o cara já aperta o botão, acende a luz vermelha, a manutenção já percebe que aquela máquina deu problema, ou que está dando defeito, enfim, né? Gestão visual. Então, a carta de controle, ela é uma carta onde se registra a variação de processo. A gente vai ver aí nos conceitos, né? O controle estatístico do processo CEP é uma ferramenta que tem por finalidade desenvolver e aplicar métodos estatísticos como parte da estratégia para a prevenção de defeitos, melhoria da qualidade de produtos e serviços e redução de custo, né? Então, a estatística, ela tem um papel fundamental na vida da gente, né? E principalmente dentro das indústrias, que se tem muitas variáveis para ser medidas, para ser controladas, né? Para ser verificada, para ser observada, e fazer parte depois do histórico, né? Então, os métodos estatísticos aí, o controle estatístico do processo, ele engloba aí o histograma, a dispersão, a folha de verificação, né? Mas, comumente, quando se trabalha as ferramentas, ela é mais ligada nas cartas de controle, né? Eu tenho CEP lá na tua empresa, vai fazer o curso de CEP. Controle estatístico, a gente aborda muito nesses treinamentos de CEP, somente carta de controle, né? Se convencionou a ter essa analogia aí.
O controle estatístico, o CEP, ele monitora um produto ou serviço durante o seu processo de produção através das cartas, né? Pois, caso apresente problemas, seu procedimento será interrompido para que as falhas sejam sanadas e o mesmo retorne à sua condição normal. Então, normalmente, quando a carta de controle está sendo preenchida, digamos, a cada hora, e você vai observando ali, você vai, por exemplo, você pode ter o controlador de produção e fazer uma carta de controle daquele volume produzido a cada hora. E você pode botar uma carta lá e o cara vai ver que, de repente, um determinado momento, houve um problema. A produção era 100 e saiu 40. Alguma coisa houve. Então, foi uma causa especial que ocorreu aí. Deve ter faltado material de embalagem, ou deve ter queimado o gig de teste, né? E quando fica entre 100, 98, 102, 96, 94, 88, são causas comuns, então o dia a dia, manuseio, e a gente vai aprender que no processo existem as causas comuns e as causas especiais. E quais são as tratativas que tem que se tomar em relação a essas causas que afetam diretamente o processo. O controle estatístico de processo, ou simplesmente o CEP, é considerado uma das 7 ferramentas da qualidade, e é um método de coleta e verificação de amostras de resultado de um processo, a fim de controlar seu funcionamento e diminuir as falhas decorrentes da sua execução, né? Então, são amostras que se retiram do processo. Você pode botar uma carta de controle para controlar a temperatura do tanque de solda, você pode colocar uma carta para controlar a pressão da máquina lá de corte, do repuxo, controlar a pressão lá de uma estamparia, né? Controlar a dimensão da peça, enfim, ela é usada para controlar medidas, né? Amostras que estão saindo, e para que você tenha uma visão de como é que está se comportando o processo, se ele está dentro da média, se ele está dentro do limite, superior, inferior. Ele permite justamente você tomar ação rápida para sanar o problema, né? Ou pelo menos verificar. Se for uma causa normal, você vai trabalhando. Por exemplo, às vezes a produção tem que dar 100 por hora. Na primeira hora, normalmente não dá, porque o pessoal está acordando e tal, mas na segunda, se você perdeu 10, tem que buscar 110. Se você começa a perder muito, aí fica difícil recuperar, né? Então, a carta, ela mostra aí o desempenho daquele processo. Continuando. Sim, agora nós vamos ver o vídeo. Eu coloquei o vídeo aqui dentro do PowerPoint, ó. Ele está começando, mas está sem áudio, não é isso? Vocês estão ouvindo o áudio? Não, professor. Só a imagem, né? Somente. Aí ficou bacana, porque ficou perfeito a entrada do vídeo, né? Eu inseri dentro do slide, e aqui normalmente ouve aqui fora, mas eu não sei qual é o mistério que o Google Meet acho que não permite, são coisas que a gente tem que se aprofundar, né? Assim como o Excel tem uma gama de recursos aí que a gente tem, que o Excel é fantástico. Então, vamos ver aqui esse vídeo, que é bem interessante, é uma espécie de um desenho, uma coisa bem didática mesmo. Vamos lá. Vamos aqui na guia. Buscar no canal. Neste episódio da série Quer Saber? Tá normal aí. Aprendemos mais sobre CEP, ou Controle Estatístico de Processos, Sim, como está. funciona, para que serve e por que é importante ajudando no seu trabalho. Mais uma que teu time perde, hein, Joca? Claro!
O juiz roubou. Nem tô. Você me deve um cafezinho. 2 cafezinhos, dona Sônia. E 2 sonhos. Ele paga. Ei, eu só apostei em um café. É, mas goleada vale um sonho. Que, por sinal, está uma beleza. Pô, dona Sônia, tá certo que meu time perdeu. Mas o sonho do Jorjão é muito maior que esse. Mas o meu tem menos recheio. Então tá tudo certo. Um tem tamanho e o outro tem recheio. Já vi que a dona Sônia não usa o CEP. É. Código de endereçamento postal? Uso sempre. Ó, Não, dona Sônia. Estamos falando de controle estatístico de processo. credo! Eu não uso isso no meu sonho. Mas deveria usar. Se a senhora usasse o CEP, os sonhos teriam um padrão. Características e limites pré-estabelecidos, sabe? Acho que também vou tomar um café. Esse negócio tá ficando muito complicado. Como é isso de CEP limites? Simples. Imagine que este sonho é o padrão. Ele tem a quantidade de recheio e o tamanho desejados. Essas são as suas características pré-estabelecidas. E o CEP é um processo de inspeção por amostragem que identifica causas que podem afetar a qualidade do produto. Assim, podemos identificar por que o meu sonho é menor. O meu tem menos recheio que o padrão. O CEP é também um sistema preventivo. Ele identifica causas que poderão afetar futuramente a qualidade do produto, Vejo um grande sonho se realizando em breve. com pouco recheio. E, uma vez identificados, os problemas podem ser corrigidos. Muito interessante. Mas vocês estão esquecendo de uma coisinha. É impossível fazer sonhos exatamente iguais. Eu não sou uma máquina! É verdade, dona Sônia. Até mesmo as máquinas podem gerar produtos com algumas diferenças. É a chamada variabilidade. Variabilidade são diferenças no produto? Certo. E elas acontecem até com as máquinas? Certo. Então não há problemas com os sonhos. É só a variabilidade. Errado. Lembre-se, o produto deve ter um padrão definido. Mas as variações são inevitáveis. É verdade. Então, chegamos a um beco sem saída. Nada disso, dona Sônia. As variações podem ocorrer, mas dentro de limites. Se os sonhos não podem ser exatamente iguais, nós estabelecemos limites aceitáveis. Entendi. Se o sonho for um pouquinho maior ou menor, ele ainda está no padrão. Isso mesmo, dona Sônia. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. O que acontece com um produto que fica fora dos limites? Ele é descartado ou refeito. Nossa, que prejuízo! É um desperdício de matéria-prima e de horas de trabalho. E tem como evitar? Claro, essa é a razão do CEP, Para isso, é preciso identificar as causas da variação. que podem ser causas comuns ou especiais. As causas comuns são aquelas que acontecem sempre. Sei, são aquelas variações inevitáveis, né? Isso mesmo, dona Sônia. São variações inerentes ao processo de produção. E a variação ocorre dentro dos limites. O tamanho do sonho tem uma variação devido à forma de produção. Eu pego um punhadinho de massa mais ou menos igual, mas sempre varia um pouco. Pois é, para diminuir essa variação, só alterando o processo de produção. Sei, eu poderia usar uma forminha para medir a massa. É uma boa ideia, dona Sônia. Mas isso não evitaria as variações por causas especiais. Causas especiais? Como que?
Como é que causou a falta de recheio no meu sonho? É que o doce de leite estava acabando. Sabe como é? Francamente, dona Sônia, Essa é uma causa especial que trouxe uma variação brusca. A quantidade de recheio ficou fora do limite aceitável. e eu aceitei! Burro, burro! Entendeu, dona Sônia? Sim, mas como se identifica uma causa especial? Através de cartas de controle. Ahá! Sabia que CEP tinha a ver com correspondência. Nada disso, dona Sônia. Essas cartas são gráficos das mudanças no padrão do processo. Elas monitoram as causas especiais que tornam o sistema fora de controle. Nesse gráfico, temos os limites superior e inferior e a linha central para o tamanho do sonho. Esses pontos são os sonhos com variação dentro dos limites. E esse ponto bem abaixo? É aquele sonho minúsculo que a senhora me serviu. É que a massa estava acabando e eu quis aproveitar o restinho. Sabe como é? Francamente, dona Sônia. Foi mal. Bom, continuando com as cartas de controle, elas podem mostrar causas especiais mesmo com a variação dentro dos limites. Se muitos pontos estiverem longe da linha central, ou se tivermos 7 pontos consecutivos, ascendentes ou descendentes. E depois de identificar a causa, temos que eliminá-la. Certo. No caso dos sonhos, a causa foi pão durice. É, dona Sônia, larga desse negócio de aproveitar restinhos. Tá bem, rapazes. A partir de hoje, os sonhos vão ter um padrão. Falando em sonho, serve mais 2 pra gente. Mas agora cada um paga o seu. Pô, dona Sônia, o meu sonho tá queimado. E o meu tá meio cru. Ai, meu Deus! Vai começar tudo de novo. O vídeo é excelente, né? Para entender conceitos, né? De uma forma assim lúdica até, né? Bem pedagógico, com temas do dia a dia, mas até para uma pessoa assim, um principiante, dá para entender assim o conceito de superficial, né? Mas realmente ele dá o exemplo lá da questão de ter o padrão, a importância de ter o padrão. O produto ele tem que ter um padrão, e esse padrão ele tem uma dimensão, né? Então, mesmo de uma forma manual, por que acontece, por exemplo, às vezes tem senhoras, né? Bancas comum assim que vende comida, ou padarias pequenas, eles conseguem fazer um produto excelente no sabor, né? Mas eles não conseguem ter uma padronização. Às vezes um sai maior, outro sai menor, e isso aí acaba inviabilizando o negócio, porque não tem um controle, né? Você não consegue ter assim um planejamento, o teu processo não é medido, né? E aí quando você pega uma rede dessa aí, você vai comer pão de queijo na casa do pão de queijo ali que tem no shopping. O negócio, você vê que as bolinhas lá são próximas das outras, mesmo tamanho, ou parecido, né? Tem um controle de temperatura. Quem já visitou uma cozinha do Girafas, do Bob's, dessas redes que tem aí, né? Você lá dentro é padronizado. Tem operações, que eu já falei, é como se fosse uma fábrica. De fato, é uma fábrica, né? Então, o CEP ele tem essa finalidade. Ele até coloca aí nesse vídeo que o CEP é inspeção, o CEP é amostragem, o CEP ele tem um cuidado de verificação de dimensão, de tamanho, de peso, de criar parâmetros. Olha, isso aqui até X
ele está bom até Y, ele já está fora, para que você possa ter o teu processo que seja capaz de produzir peças dentro daquilo que foi especificado pela engenharia, né? Para atender a necessidade do cliente. Depois nós vamos ver aí, eu também implantei no slide, a gente vai ver fora, uma carta X/, né? Então, a gente vai ver que tem alguns tipos de carta de controle que já não se usa mais, atributos, né? Que era o reprovado, rejeitado, quantos foi, mas tudo isso foi um começo, né, pessoal? E foi o começo, foi esses pequenos controles, que para hoje talvez não tenha mais muito sentido, mas foi daí que surgiu. Toda evolução começa de um princípio, né? Antes era o básico, você calculava lá aprovado e rejeitado, depois você fazia a medida, então quantos defeitos deu no final do dia? Então marcava o defeito, está na carta de controle, 100 deu 5 defeitos, mais outros 100 deu 6. E aí depois você tinha mais ou menos como fazer uma carta ali só desses produtos não conformes. Deixa eu mudar aqui. Não muda aqui, peraí. E hoje as cartas já usam o carta X/R, que é a média, né? A gente vai ver uma aqui. O CEP, pessoal, ele requer muita atenção, porque são conceitos, né? E tem muita estatística, porque você vai fazer comparativos, né? Então, você vai ter lá como implantar no primeiro momento, o que você quer controlar? Eu quero controlar a quantidade de produto, eu quero controlar o tamanho do fio que eu corto, eu quero controlar o peso, eu quero controlar a dimensão, eu quero controlar a temperatura, e a partir daí, você, quando não tem ainda é a primeira vez, você vai ter lá uma quantidade de amostra X, para que daí você possa definir uma média, o limite superior, limite inferior, e isso tudo tem normas estatísticas, a gente vai ver daqui a pouco no próximo vídeo aí, que ele já é bem mais técnico, no sentido de explicar como fazer e como interpretar, mas o conceitual, eu acho que esse vídeo aí, inicial, foi muito bom, né? Então, para distinguir as variações do processo, que anteriormente chamamos de comuns e especiais, e detectar as especiais, foi desenvolvida uma ferramenta que desde então denominamos cartas ou gráficos de controle. As funções desse gráfico ou carta de controle são mostrar evidências de que um processo esteja operando em estado de controle estatístico e dar sinais de presença de casos especiais de variação para que as medidas corretivas apropriadas sejam aplicadas. Então, primeira função dessa carta de controle vai evidenciar que o processo está operando dentro do controle estatístico esperado ou fora dele, né? Que no caso seria dentro do limite para o qual foi determinado que o processo trabalha. Segundo, manter o estado de controle estatístico, estendendo a função dos limites de controle com base em decisão, né? Então, pode falar. O slide não está aparecendo. Agora, está aparecendo? Assim. Sim, está aparecendo, professor. Sim, normal. Tá, então, para distinguir as variações do processo, que anteriormente chamamos de comuns e especiais, e detectar as causas especiais, foi desenvolvida uma ferramenta que, desde então, foi denominada como carta ou gráfico de controle. Quais são as funções desse gráfico? Mostrar a evidência que o processo esteja operando dentro dos limites de controle ou fora deles, e tomar as medidas necessárias caso seja apropriada, né?
quando há principalmente uma causa de variação. Nós vimos no exemplo lá do desenho que uma causa especial foi passar um sonho sem recheio. Eu não sei se não acontece isso, né? Mas anteriormente era comum mesmo você produzir lá um aparelho, chegava lá, faltando parafuso, chega no cliente, não foi o controle remoto, a pilha não foi, né? De repente foi até sem uma plaquinha determinada, porque são causas que acontecem no dia a dia. A repetibilidade não garante que a coisa vai estar 100% bem feita, né? Porque até se você tem um trabalho muito exaustivo, vai chegar uma hora que você vai pensar que fez a operação e não fez. Por isso que se faz necessário esse controle aí de processo e que todos façam. Hoje é comum, né? O posto seguinte ele faz a inspeção do posto anterior, né? E assim sucessivamente, para que todos tenham a mesma responsabilidade com o produto, né? Segunda função, manter o estado de controle estatístico, estendendo a função dos limites de controle com base de decisão. Então, se você vai lá e observa que o teu controle, que o teu processo está dentro do controle, é sinal de que a coisa está fluindo bem, né? Ele até mostra ali no desenho, e a gente viu também na transparência, no slide, sobre o tempo da transparência, que vocês nem sabem. E aqueles 2 pontos, o superior e o inferior, serve de balizamento para você identificar se o processo se a variabilidade do processo está dentro daqueles limites, né? A gente vê os limites bem grandão assim na carta, mas é justamente para visualização. Mas, às vezes, o limite é bem... Às vezes, não. A grande maioria das vezes, o número, a dimensão, ela é bem próxima da média. A terceira função é apresentar informações para que seja tomada ações gerenciais de melhoria dos processos, né? Então, algumas vezes tem que ser tomada ações a nível gerencial, né? Para que seja resolvido o problema, né? A forma mais usual dos gráficos de controle envolve registros cronológicos, regulares, dia a dia, hora a hora, etc., de uma ou mais características, por exemplo, média, amplitude, proporção, etc., calculadas em amostras obtidas de medições em fase apropriada do processo. Por exemplo, quando eu trabalhei na Honda, muito tempo atrás, e tinha um setor lá de dinamometria que a gente pegava um motor e fazia um teste, deixava o motor ligado 400 horas. E a cada X hora, a gente ia lá e media o torque, né, media a espessura, media algumas dimensões e anotava, né? E no final desse teste, você tirava lá, desmontava esse motor e ia ver o desgaste que tinha ocorrido na válvula, nas lâminas, etc, etc. Isso é uma forma, um teste de laboratório. Então, baseado no que a gente via nesse processo de teste, você podia estimar para uma produção normal. A Fórmula 1 é um grande laboratório para a indústria automobilística, né? Então, o cara lá testa o pneu, estressa 300 km por hora, X hora, pneu de chuva, pneu disso, pneu daquilo. Então, o resultado daquilo ali é que vai alimentar a indústria no sentido de que ela possa ter um parâmetro, né, de baseamento aí da sua produção, né? Por isso que é essa importância aí do controle estatístico, né? A estatística realmente ela é fundamental hoje, né? E a tecnologia, porque antes estatística pura, você tinha que calcular mesmo na unha, né? No braço. E agora você utiliza aí já alguns softwares, mas também tem que ter conhecimento das ferramentas, né? Então, nós, como os profissionais, temos que buscar se adaptar. Nós vimos agora na apresentação do professor Dr. Mário Pierre, que diz que nós temos que nos adaptar, né? Os profissionais,
preparados, eles têm que se adaptar. O mundo mudou. Eu acredito, eu acho que todos nós acreditamos nisso, é quase uma unanimidade, que a coisa não vai ser nunca mais a mesma coisa, né, pessoal? Mesmo que todos nós tomamos vacina, etc. e tal, as pessoas vão ficar mais temerosas, os relacionamentos vão ficar mais frios, né? E aí a tendência de você ter a sua casa mais cheia de equipamentos eletrônicos, né? Para criar uma maior área de conforto, para evitar ir para a rua, aglomerar, etc. e tal, porque é complexo isso, né? São muitas pessoas no mundo, quase 8 bilhões, são 16 bilhões de vacinas, isso vai demorar muito a vacinar o mundo inteiro, e vai ser complicado. Em alguns países, essa coisa vai ficar aí, se perpetuar, infelizmente. E isso, quem tem mesmo controle estatístico, tudo, né? Porque quando, por exemplo, o IBGE faz um censo, né? Ia ter esse 2020, tem uma estimativa da população, eles fazem também através de estatística, né? Então, a estatística é utilizada em todas as áreas das nossas vidas, né? E elas que nos dão aí uma prévia do que pode vir a acontecer, até mesmo na área de criminalidade, uma série de coisas aí, de melhorias, por que a gente sabe que o Natal é a data que mais vende, por que a gente sabe que o Dia das Mães é a segunda data que mais vende, por que o Brasil só trabalha depois do Carnaval, né? Enfim, então, porque tem dados lá, estatísticos, anotado, registrado, histórico, e o cara faz uma previsão de venda baseado no histórico que ele tem, né? Então, a estatística é fantástica, realmente. Então, os valores da carta são dispostos pela sua ordem, em um gráfico que possui uma linha central e 2 limites, denominadas limite de controle, né? Que são o limite superior, o limite inferior, o limite central. Aqui nós estamos vendo, nós vamos ver já o vídeo sobre o gráfico X/R. O que é o X? O X é a média, né? Então, o gráfico primeiro aí é a média das medidas, e o gráfico de baixo é a amplitude, é a diferença de cada medida. Então, por exemplo, aqui no primeiro ponto, aqui porque não tem as medidas no eixo X nem Y, mas digamos que esse primeiro ponto seja 200 e o segundo ponto seja 210. Aqui, embaixo na amplitude, vai estar medindo o 10, que é a diferença do 200 para o 210. O que tem a ver essa amplitude com a média? Mas eu já estou controlando a média, mas é importante controlar a amplitude, porque a amplitude é a diferença do maior para o menor. Se a minha amplitude estiver variando muito, é sinal de que a tendência... Vocês concordam? Tipo assim, está 200, 210, aí 205, 208, é 220. Quando há uma variação grande na média, com certeza na amplitude, que a diferença entre essas duas medidas também vai ser a variação grande, né? Então, visualmente, você já olha e já verifica que está uma tendência, né? Aqui a gente vê no gráfico de amplitude, aqui depois do meio, a gente vê que os pontos aqui da amplitude estão bem próximos da média, né? E aí ele dá uma subidinha, depois ele desce, né? E aí a gente pode até observar se realmente isso é real, porque, teoricamente, o gráfico de cima também deveria refletir a proximidade, que não está tendo nem diferença entre as amplitudes. Os gráficos de controle fornecem, assim, uma regra de decisão muito simples. Pontos, entre aspas, né, que o autor coloca que são simples, mas não são simples o modo de ver, mas a complexidade da análise de que você está medindo. Pontos dispostos fora dos limites de controle indica que o processo está fora de controle. Pode ser para cima ou para baixo. Está fora do controle superior, ele tende a sair de controle, produzir defeito. Se ele está saindo abaixo do limite inferior, também ele tende a sair de defeito. É um pouco parecido com o histograma, sim, porque o histograma ele marca, a gente controla a análise dos dados.
mas na carta de controle a gente usa essa informação para a tomada de decisão, né? Voltando aqui. Se todos os pontos dispostos estão dentro dos limites e dispostos de forma aleatória, consideramos que não existe evidência de que o processo seja fora de controle. Ah, tá, todos os pontos estão aqui próximos, estão dentro dessa linha vermelha. Realmente eles estão dentro da linha de controle, só que o ideal seria que eles estivessem mais próximo da média, porque eles também você tem uma carta, tem um processo que ele tem pontos, hora acima, hora abaixo, hora acima, hora abaixo, hora acima, hora abaixo, ele está tendo uma variação muito grande. É porque o processo, mesmo que ele esteja dentro da especificação, mas ele está correndo risco de sair do controle, né? Porque a variação está muito grande. Então, tem que se estudar a causa da variação, não é para ficar, digamos, tranquilo, achando que está tudo bem, porque realmente pode vir a ter problemas, né? Podemos observar no primeiro gráfico que os dados estão dispostos entre os limites do intervalo, exceto a observação. Observe também que há indícios de falta de aleatoriedade no gráfico X-bar. Os últimos 8 pontos estão abaixo da linha central. Entretanto, o gráfico da amplitude apresenta um comportamento supostamente aleatório. Então, a gente vê aqui, os 8 pontos lá estão todos embaixo, né? E a amplitude ali, ela tem uma variação, né? O que é amplitude? É a diferença do maior para o menor. A amplitude marca a diferença dos pontos médios da carta de cima. A X marca a média e a amplitude marca a diferença entre esses dois pontos, né? A gente observa aqui na média lá em cima, que é o gráfico das medidas, quando começa a descer, ele encosta lá contando de trás para frente, 1, 2, 3, 4, voltando. O antepenúltimo ponto encostou no limite inferior, houve dois pontos que chegaram no limite inferior, né? E a tendência, se não controlar esse processo, ele vai acabar saindo de controle realmente. Aqui eu implantei o vídeo também, eu inseri no próprio slide, mas vamos ter que pegar lá, porque realmente ele é bem interessante esse vídeo, eu vou assistir com atenção, que ele usa a mesma questão do Excel, né? Pessoal, por que usar os vídeos? Porque o CEP, ou você faz na lousa, ou você faz através de um vídeo, ou de um aplicativo, né? De um software. Quando você vai utilizar numa fábrica, inclusive nós vimos aquela da TEC, né? Que tem lá, faz os testes metalográficos, etc e tal, e na própria, as linhas, hoje, algumas máquinas, ele já utiliza o próprio, ele já emite relatórios, né? E variabilidade, porque a tendência é que as máquinas se adequem a essa nova realidade, né? De gerar o menos defeito possível. Se tudo for feito de forma correta, imagina o seguinte, a manutenção ela tem que atuar, tem que fazer o checklist, tem que fazer a preventiva, tem que fazer as corretivas. Se você faz mais preventiva, é evidente que as corretivas vão ser menor, né? Você vai trabalhar, vai prevenir a ocorrência de defeito. E a preditiva é aquela manutenção que você já vai trocar aquela peça em função do tempo de vida útil, mesmo que esteja tudo rodando normal. Olha, esse rolamento aqui do corte, ele tem que trocar a cada 2.000 horas. Mas ele está excelente, mas tem que trocar, porque a vida útil é predeterminada e ele tem que ser substituído. E esse dia da troca, ele tem que ser anotado, tem que ser registrado. E, de repente, eu posso ter uma carta de controle ou um registro
de quanto em quanto tempo eu estou substituindo peças, né? Para que a gente possa ter essa informação e, a partir daí, ter um histórico de tomada de decisão, né? Então, vamos assistir aqui esse aulão do professor Rafael, que ele é bem instrutivo, e depois a gente volta para o slide. Deixa eu ver aqui que ele está abrindo, porque faz parte aqui esse... Então, vamos aqui para... Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo é o primeiro de uma série que eu estou preparando sobre cartas de controle, também conhecidas como gráficos de controle. Neste vídeo eu vou focar no gráfico X/R e a gente vai tentar entender para que serve gráficos de controle. Então vamos lá. Antes da gente estudar o gráfico X/R, a gente precisa entender o que são cartas de controle como um conceito mais geral. Então, as cartas de controle são uma ferramenta da qualidade utilizada para verificar se as variáveis do processo estão sob controle estatístico. E esse termo aqui é muito importante. Já já a gente vai voltar para ele. Provavelmente vocês já viram essa figurinha aqui, que é um protótipo de um gráfico de controle, em que nós temos o limite superior de controle, uma linha média e um limite inferior de controle. E aqui essa linha azul, ela representa o comportamento do processo ao longo do tempo. Então, para cada um dos valores plotados aqui, é como se fosse uma média de medições que eu fiz naquele instante. E aí a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Se um ponto sair fora dos limites, a gente diz que o processo está fora de controle estatístico. Caso contrário, a gente assume que o processo está sob controle estatístico. Então, essa é a ideia geral dos gráficos de controle. Alguns exemplos de variáveis que a gente poderia controlar utilizando um gráfico como esse são o peso, volume, espessura ou algumas variáveis mais avançadas como resistência à tração, concentração de elementos e misturas, entre outros. Mas agora eu gostaria de falar sobre uma das maiores dúvidas com relação aos gráficos de controle, que é o que significa um processo estar sob controle estatístico. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala que um processo está sob controle estatístico, na verdade a gente quer dizer que o processo é estável ao longo do tempo. Em outras palavras, a gente poderia dizer que o processo ele segue uma mesma distribuição de probabilidade ao longo do tempo. Se a gente estiver utilizando uma distribuição normal, um processo estável é um processo que segue ao longo do tempo uma mesma média e um mesmo desvio padrão, sem mudanças significativas. E aí esse processo ele acaba sendo mais previsível. Agora eu gostaria de falar também sobre o que os gráficos de controle não são, porque tem muita confusão no uso dos gráficos de controle. Então os gráficos de controle eles não servem para acompanhar metas e especificações. Então esses valores aqui, os limites inferior e superior de controle, eles não são metas e também não são especificações. Na verdade, eles refletem um estado de controle do processo. Quer dizer que do jeito que o meu processo se comporta, desde que os pontos não ultrapassem os limites de controle, eu não tenho razão para dizer
que o meu processo mudou. Ou seja, que o meu processo agora passou a seguir uma outra distribuição de probabilidade. Desde que os pontos continuem caindo dentro dos limites de controle, eu continuo assumindo que o processo ainda está estável. Tá? Então, isso daqui não é nem especificação e nem meta. Isso aqui é um limite de controle. Tá? Então, vamos ver agora alguns exemplos de processos sob controle e fora de controle. Aqui nós temos um exemplo de processo sob controle estatístico. Percebam que eu retirei ao longo do tempo 40 amostras. Então quer dizer que cada um desses pontos aqui é a média de uma amostra que foi plotada. Só para a gente entender melhor, vamos supor que a variável da qualidade seja o peso do produto. Então quer dizer que na primeira amostra, a média da amostra deu esse valor, aí na segunda amostra deu esse valor e assim por diante. E se a gente for olhando ao longo do tempo, a gente percebe que todos esses pontos do gráfico podem ser explicados por uma mesma distribuição normal, ou seja, uma distribuição normal que tem sempre uma mesma média e um mesmo desvio padrão. Então a gente vê aqui que em torno da média do processo, todos os pontos estão girando em torno da média, para cima e para baixo, e a dispersão entre os pontos também permanece estável. A dispersão medida pelo desvio padrão. O desvio padrão, ele determina o desenho dessa curva. Se o desvio padrão fosse maior, os pontos estariam se distribuindo num intervalo maior de valores. Se o desvio padrão for menor, então essa curva fica mais estreita e os pontos ficam mais concentrados. Então o desvio padrão determina o formato dessa curva da distribuição normal. E a gente pode perceber com esses dados aqui que o processo poderia ser explicado apenas com uma média e um desvio padrão, ou seja, uma única distribuição de probabilidade. Por isso a gente diz que esse processo está sob controle estatístico, ou seja, é um processo estável. Aqui nós temos um exemplo de processo fora de controle estatístico, que ao longo do tempo não pode ser explicado por uma mesma média e um mesmo desvio padrão. Aqui temos também os limites de controle que seriam gerados por esses dados. E há alguns pontos fora dos limites de controle, o que indica que o processo está fora de controle estatístico. Mas não é só porque o ponto caiu fora do limite de controle que eu consigo perceber que esse processo aqui é instável. Tá? A gente consegue perceber isso por várias situações. Por exemplo, se eu só analisar esse período aqui das minhas amostras, eu percebo que essas amostras aqui, umas 10 amostras mais ou menos, têm uma média muito diferente desse outro período aqui. Então a gente não consegue explicar esses pontos e esses pontos aqui utilizando uma mesma média. É como se o processo estivesse seguindo uma média aqui, aí o operador na máquina ou o equipamento deu algum problema e os pesos passaram a seguir uma outra média. E percebam que depois ainda a média muda novamente. E para piorar a situação, se a gente olhar nesse último intervalo, parece que aqui mudou o desvio padrão do processo, porque os pontos estão se dispersando numa região maior. Então é como se esse processo aqui estivesse ao longo do tempo seguindo diversas distribuições de probabilidade. Ou seja, esse processo é altamente instável e difícil de prever no futuro. E é esse tipo de situação que o gráfico de controle deseja detectar. Ele deseja detectar se o processo é estável ou se ele perdeu a sua estabilidade, ou seja, se ele está agora fora de controle estatístico. Agora que a gente já sabe o conceito geral de gráfico de controle, a gente vai focar no gráfico x/r propriamente dito. Então, o que a gente precisa para construir um gráfico x/r? Primeiro, a gente precisa coletar amostras e organizá-las em uma tabela como essa daqui. Percebam que aqui nós temos 10 amostras, cada amostra com tamanho 4. Por isso que a gente tem x1, x2, x3 e x4. É como se ao longo do tempo, em intervalos fixos de tempo, eu coletasse uma amostra. Então vamos supor que eu coletei essa primeira amostra e essa amostra é composta por 4 medições de peso. Eu tirei lá 4 produtos do processo
e analisei o peso deles. Então eu tenho aqui 4 pesos. Aí depois de mais meia hora, por exemplo, eu coletei uma segunda amostra de 4 produtos e aqui nós temos os seus pesos. Aí depois mais meia hora eu tirei uma terceira amostra, outra meia hora depois eu tirei a quarta amostra e até o final eu tenho aqui 10 amostras, cada uma de tamanho 4. Então a gente fala que o tamanho de cada amostra é o N, tá? E a quantidade de amostras coletadas é o M. Então neste exemplo a gente tem M igual a 10 amostras, cada uma com tamanho N igual a 4. Agora a gente precisa calcular para cada amostra a média da amostra e a amplitude da amostra. A média é a média simples. Por exemplo, na primeira amostra, esse valor de 299,1 é calculado como uma média simples de todos esses valores. Então a gente tem aqui todos os valores somados, divididos por 4, dá o 299,1. E a mesma coisa para todas as demais amostras. Já a amplitude nada mais é do que o maior valor da amostra menos o menor valor da amostra. Então o maior valor aqui seria o 300,4 e o menor valor o 297,6. Então a amplitude seria a diferença desses dois valores, o maior menos o menor, que dá 2,8. E aí a gente faz o mesmo para todas as demais amostras. Aí aqui nós temos os valores para poder começar a calcular os limites de controle do processo. Antes da gente ir para o próximo slide, eu gostaria de mostrar para vocês que o gráfico x/r, na verdade, é composto por 2 gráficos. A gente tem o gráfico x/ e o gráfico r, ou seja, o gráfico das médias, que é o x/, e o gráfico das amplitudes, que é o gráfico r. Então, o gráfico x/, ele vai avaliar estes valores aqui, ou seja, as médias de cada amostra. Já o gráfico das amplitudes, ele vai avaliar esta coluna aqui. Então, são esses os valores que eu vou comparar com os limites de controle do gráfico R, e esses valores eu vou comparar contra os limites de controle do gráfico x/, que é o gráfico das médias. O primeiro passo para a gente calcular os limites de controle é estimar os parâmetros do processo, ou seja, calcular qual é a média e qual é o desvio padrão do processo com base nos dados coletados. Então aqui eu tenho uma cópia da tabela que estava no slide anterior, com uma nova linha aqui no final, porque eu calculei a média dos x barras aqui, é como se fosse esse valor aqui, o 299,77, a média das médias. E aqui embaixo eu tenho o R barra, que é a média das amplitudes. Não sei se vocês já perceberam, mas sempre que eu coloco uma barra em cima, significa que eu estou calculando uma média. Então aqui nós temos os valores de R para cada amostra. Então 2,8, 1, 7,2 são os valores de R para cada amostra. Na hora que eu coloco uma barra em cima, então eu calculei a média de todos os R's, que dá 3,87. Esses dois valores aqui são utilizados para a gente estimar a média e o desvio padrão. Para estimar a média do processo, a gente utiliza este indicador aqui, que é o x/, que nada mais é do que a média das médias. Se a gente olhar aqui, cada um desses valores seria o x/ da amostra. Então, o 299,1 é o x/ da amostra 1. O 299,55 é o x/ da amostra 2. Então, o x/, é a média de todos esses valores. Então, a média das médias, que dá 299,77, é a minha estimativa da média do processo. Tá? Então, se o processo estiver sob controle estatístico, essa vai ser a minha estimativa da média do processo. A gente só não sabe ainda se o processo está sob controle estatístico, mas se ele estiver, esse valor é a minha melhor estimativa que eu tenho para a média do processo. Agora, para estimar o desvio padrão, a gente precisa utilizar o R barra, que é o 3,87, e fazer uma outra conta que eu vou explicar no próximo slide.
Aqui nós temos a fórmula para calcular a estimativa do desvio padrão do processo. Então aqui nós temos o sigma, que representa o desvio padrão, e esse chapeuzinho indica uma estimativa. E a estimativa que a gente está usando é o R barra sobre D2. O R barra a gente calculou no slide anterior, que é a média das amplitudes, que dá 3,87. Já o D2 é uma constante tabelada e o valor de D2 depende do tamanho da amostra. Aqui nós temos a tabela dessa constante e para n igual a 4, que é o nosso caso, o D2 é 2,059. Percebam que aqui tem uma constante D3, que dá 0,88, que por enquanto a gente não está usando, mas lá no gráfico R a gente vai precisar dela. Então eu já vou deixar aqui que o D2 é 2,059 e o D3 é 0,88. Uma confusão comum é a gente confundir o M com o N. O N é o tamanho de cada amostra. Então a gente tem no nosso exemplo 10 amostras de tamanho 4. Então o tamanho da amostra é 4, não é 10. Tá? 10 é a quantidade de amostras. Bom, agora que a gente tem todos os valores, o R barra e o D2, a gente pode calcular a estimativa do desvio padrão, dividindo o R barra sobre D2, que daí dá 1,8796. Então esse valor aqui é a nossa estimativa do desvio padrão do processo. Se o processo estiver sob controle estatístico, 1,8796 é o desvio padrão do processo. Agora aqui, a gente pode calcular finalmente os limites de controle do gráfico x-barra, ou seja, o gráfico das médias. Então aqui nós temos as fórmulas. O limite superior de controle vai ser a média das médias mais 3 vezes a estimativa do desvio padrão sobre raiz de n. Então nós já havíamos calculado que a média das médias é 299,77 mais 3 vezes 1,8796, que é a estimativa do desvio padrão que a gente calculou no slide anterior, dividido por raiz de 4, porque n é igual a 4 nesse exemplo que a gente está resolvendo. O tamanho das amostras é 4. Resolvendo essa conta, dá 302,59, o nosso limite superior de controle. A linha média, que é aquela linha que fica no meio do gráfico de controle, é a própria média das médias, que é o 299,77. E o limite inferior de controle é a mesma conta que a gente fez aqui em cima, só que com sinal de negativo. Então é a média das médias menos 3 vezes a estimativa do desvio padrão sobre raiz de n. Colocando todos os valores aqui, só muda o sinal de mais para menos, e aí vai dar 296,95. Então estes são os limites de controle do gráfico das médias. Aqui a gente vê as médias de cada uma das amostras plotadas contra os limites de controle. E a gente pode perceber claramente que as médias de cada amostra estão girando em torno da linha média, que é a nossa estimativa da média do processo. Então a gente percebe claramente que todos esses pontos aqui poderiam ser explicados tanto por uma mesma média, como por um mesmo desvio padrão, porque a dispersão desses pontos está seguindo um mesmo padrão. Então a gente pode falar que esse processo, pelo menos com relação à média, está sob controle estatístico. Agora falta a gente calcular os limites de controle do gráfico R. Bom, aqui nós temos as fórmulas para a gente calcular os limites de controle do gráfico das amplitudes, o gráfico R. E a gente percebe que aqui a gente precisa de uma constante D3, que é aquela constante que eu mencionei há alguns slides, que era o D3, que depende do tamanho da amostra. E a gente tinha visto que para n é igual a 4, D3 é 0,88. Então o limite de controle do gráfico R vai ser calculado da seguinte forma. O limite superior vai ser o R barra, mais 3 vezes D3 vezes a estimativa do desvio padrão, que vai dar 3,87, que é o R barra, mais 3 vezes D3 vezes a estimativa do desvio padrão, que é 1,8796. Então, o limite superior de controle do gráfico das amplitudes é 8,83. A linha média do gráfico das amplitudes é o próprio R barra, que dá 3,87.
E por fim, o limite inferior de controle do gráfico das amplitudes é a mesma forma do limite superior, só que utilizando um menos aqui. Então, se a gente jogar todos os valores, só que agora subtraindo aqui, a gente vai ver que o limite inferior de controle dá menos 1,09. Isso é uma coisa muito comum de acontecer no gráfico R. A gente tem um limite inferior de controle negativo. Só que como é impossível a gente ter uma amplitude negativa, sempre que aqui der negativo, a gente considera que o limite inferior de controle é zero. Por que é impossível ter uma amplitude negativa? Porque a amplitude, por definição, é sempre o maior menos o menor. Então, no máximo, a amplitude vai dar zero. Não tem como ela dar negativa. Então, sempre que der negativo aqui, a gente considera que o limite inferior de controle é zero. E aqui nós temos todos os valores de R de cada uma das amostras plotadas com relação aos limites de controle. Então, no limite aqui inferior de controle do gráfico das amplitudes é zero, o limite superior é 8,83 e todas as amostras, os seus valores de R, estão girando em torno do R barra com uma dispersão parecida. Nenhuma delas extrapolou os limites de controle. Então, isso é um indício muito forte de que o processo também está sob controle com relação às amplitudes das amostras. E a conclusão desse nosso exemplo é que o processo está sob controle estatístico, porque nos dois gráficos a gente teve comportamentos estáveis sem nenhum ponto sair do limite de controle. Então, a gente conclui que o processo está sob controle estatístico e que a média e o desvio padrão que explicam esse processo são esses valores aqui. Então, a média 299,77 e desvio padrão 1,8796. Estes são os parâmetros do processo e o processo está sob controle estatístico. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. O objetivo desse vídeo era só dar uma ideia geral dos gráficos de controle, mas eu ainda vou fazer vários outros vídeos para explicar a teoria por trás desses cálculos, tá? Porque tudo que foi feito aqui tem uma explicação. Além disso, eu vou fazer alguns vídeos para explicar o que a gente tem que fazer se algum ponto sai fora dos limites e também para explicar como que coloca esses gráficos de controle em uso no processo. Então, até um próximo vídeo. Deu para pegar bem, pessoal. Eu notei alguns pontos interessantes aqui, né? Alguns pontos que o professor abordou aí. Primeiro, a quantidade de amostra, 10, só que cada amostra ele pegou 4 vezes, 4 observações, certo? Que é aquele Nzinho. Depois, o que ele fez? Ele calculou a média do N, né? Eu consegui fazer até um aqui no Excel, eu vou tentar abrir aqui agora. E para se calcular o limite superior do exemplo que ele colocou, o limite superior de controle ficou em 302,59, o limite inferior, a média, 299,77, o limite inferior, 296,95, e depois ele calculou os limites superior e inferior do gráfico R das amplitudes. Existe uma fórmula, né? Uma fórmula padrão, né? Do limite superior é a média das médias, mais 3 vezes o desvio padrão sobre a raiz quadrada de N. O limite inferior toca o sinal, é mais ou menos parecido com aquela equação do segundo grau. É mais ou menos B vezes a raiz quadrada de... deixa eu ver se eu me lembro. B ao quadrado sobre 2A, alguma coisa parecida. Então, tipo o seguinte, para calcular o limite superior, você soma a média das médias com 3 vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N. Para achar o limite inferior,
você usa a mesma fórmula, mudando aí o sinal de menos, né? E usa, já para calcular a amplitude, usa a média da amplitude vezes 3 vezes D3, existe duas constantes. O que é interessante observar é o seguinte, é evidente, né, que para chegar nessa fórmula, houve todo um estudo, né, até chegar nessa fórmula para facilitar o cálculo dessas variáveis. Outro detalhe, quando você utiliza o software hoje, por mais que ele calcule, mas você tem que ter o entendimento de como funciona. Eu vou tentar ver essa versão e fazer. Algumas terminologias são importantes a gente saber, né? Tipo, o que é desvio padrão? Desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Quanto mais próximo de zero for o desvio, mais homogêneos são os dados. Nós vimos no exemplo lá que passou, que o desvio padrão aí era 1,8796. E para calcular o limite superior, se multiplicava a média das médias, mais 3 vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de n, né? Então, quanto menor o desvio padrão, mais próximo da média, a medida vai estar mais controlado, né? O processo. O que é amplitude? A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor de uma medida, de uma classe, né? Quais são as causas de variação especiais, pessoal? Ela ocorre por motivos claramente identificáveis e que pode ser eliminada. As causas especiais alteram o parâmetro do processo, a média e o desvio padrão, pois estão fora do limite. Vamos ver, já é um exemplo de causa especial. De repente, você está produzindo lá um determinado produto e uma causa especial é uma variação muito brusca, que pode ser ocorrido porque a variação especial, causa especial, variações na matéria-prima, erro de operação, imprecisão no ajuste da máquina, desgaste de ferramenta, dentre os outros, são as mais comuns. É uma causa especial que ela interfere rapidamente no processo de fabricação. A variação muda muito, existe uma variabilidade muito grande em função de ter ocorrido alguma mudança relacionada ao que? A especificação do insumo, né? Aí, o que é as causas comuns? Alguns exemplos de fonte de variação que pode ocorrer em um processo são a variação da máquina, a variação do operador, a variação da ferramenta, problemas de manutenção, variação das condições ambientais e variação do sistema de medição. De repente, você está medindo lá e aquele equipamento, o instrumento de medição não está aferido, ele vai dar vai fazer com que a medição seja diferente. A máquina, de repente, está variando lá, está fora do ideal de trabalho, né? A pressão dela é tantos PSI e pelo próprio funcionamento da máquina, ela tende a sair de ajuste. Então, isso é uma causa comum. As causas comuns são causas que fazem parte do processo, né? E as causas especiais são causas que alteram o parâmetro de uma forma assim brusca. Mudou, estava usando lá uma fita que tinha uma adesividade boa, de repente pegou uma fita lá que ficou muito tempo no estoque, no calor, e ela grudou, então não tá colando bem, o adesivo tá ruim, passou da validade, enfim, né? E aí era uma bitola de um fio, passou a se colocar um outro, ele não encaixa lá para colocar o terminal, então isso são causas comuns, são mudanças bruscas. E a carta de controle, ela de imediato você consegue visualizar, né? Se você tem, por exemplo, naquele exemplo mesmo da média aqui do Excel, de repente você tem uma média 58,5, 59,5,
60, 61, 65. Com certeza a média vai lá para cima. Então, por que deu 65? Aí pode ser uma viscosidade, pode ser uma temperatura, pode ser uma pressão, esse valor pode ser uma medida, né, de dimensão, né, pode ser volume. E se está fora, de repente ele sai muito fora daquilo que a gente está acostumado a ver, é porque é uma causa especial. Então, a causa especial tem que ter uma ação corretiva de imediata. Qual é a correção imediata? Substituir aquele lote, né, para que o processo volte à normalidade. Que a normalidade é aqueles defeitos do dia a dia, que aí a gente vai trabalhar esses defeitos do dia a dia, o processo com causas normais, ele precisa também ser tratado, certo? As causas especiais têm que ser evitadas. E as causas normais têm que ser estudadas para quê? Para que se possa trabalhar continuamente até eliminar. Através de quê? A carta de controle vai mostrar e, a partir daí, a gente vai estar elencando o plano de ação para fazer a resolução dessas causas comuns. Depois, quais são os benefícios dos gráficos, pessoal? Dos gráficos de controle ou carta de controle. Os gráficos de controle, ao distinguir as causas comuns das causas especiais de variação e indicar se o problema é local ou merece atenção gerencial, evita frustrações e custo de erro no direcionamento da solução de problema. Os comuns fazem parte do dia a dia, especial tem que ser tratado a nível de supervisão, nível gerencial, porque o operador, o líder, ele está vendo lá, o próprio operador ele pode ver uma causa comum, né? Ele está lá, ele ajusta a máquina, ele ajusta o corte, ele está numa prensa, lá ele já conhece, ele sabe que quando, a partir de um determinado volume de peças cortadas ou batida, se for uma estamparia, ele consegue identificar que a máquina está variando, né? E como eu falei, algumas máquinas já dispõem de recurso tecnológico que permite você visualizar a variação, né? Ao melhorar o processo, os gráficos de controle produzem o quê? O aumento na porcentagem de produtos capazes de satisfazer o requisito do cliente, porque se está dentro do controle, se a carta de controle foi colocada no processo e ela mostra que os produtos estão saindo mais próximo da média, isso tem a ver com o histograma lá, que fica as amostras mais próximo da média, é sinal de que os produtos estão saindo melhores, estão atendendo às especificações do cliente, o número de defeitos está sendo reduzido. Outra vantagem, né, da melhoria de processo, diminui o retrabalho, diminui o scrap, né, e automaticamente diminui os custos de fabricação, porque você está tendo todo um esforço para produzir coisas boas. E se o controle está fora de processo, está fora de controle, o processo está fora de controle, é sinal que todo aquele esforço, todo aquele gasto não está atendendo às especificações. É importante salientar que o seguinte, que o processo, se o processo está bem dimensionado, o fluxo correto, né, as atividades coerentes, as especificações no posto, as mãos de obra treinada, o maquinário ok, com certeza ele vai produzir os produtos dentro do limite especificado, né, mais próximo da média. Existem estudos que dizem que o produto nunca sai igual, mas tipo, o produto ele sai, a dimensão dele é 10, ele vai sair com 10,01, com 10,02, 9,99, 9,97, 10,05, enfim. Os produtos eles não vão estar 100% iguais, mas eles vão estar quase que 100% dentro do padrão especificado, que é próximo da média. Aumenta a probabilidade geral de produtos aceitáveis. Se o processo está redondinho, está bem dimensionado, evidentemente que ele vai produzir mais peças boas para atender o cliente. Permite informações para a melhoria do processo, porque a carta ela vai te dando, então você consegue identificar que tem muito disso também. Quando há mudança de turnos, é uma causa comum, né? A não ser que o turno seja e o alimentador do segundo turno pegue lá um produto, um insumo errado
e coloque na linha. A partir daí é uma causa especial. Mas, normalmente, há variação de turno de trabalho. No exemplo, a gente viu lá, não sei se vocês lembram, no vídeo, que hora estavam os pontos todos embaixo da média e hora estavam todos acima da média. Apesar de estar dentro das limitações superior e inferior, mas o processo estava tendo uma variabilidade muito grande, né? Então, para que essas informações é importante para quê? Para que possa tomar as ações necessárias, né? E esses são os benefícios da aplicação do CEP. A organização precisa se preparar da seguinte forma: qual é a filosofia da gerência? Que tem que ter orientação. As decisões da gerência da empresa podem afetar diretamente os programas de controle estatístico do processo, como focar a organização da empresa na diminuição da variação. Quanto menor a variação, pessoal, maior a qualidade do produto. O produto ele tem a variação especificada, mas quanto menos ele variar, melhor vai ser o produto. Estabelecer um ambiente aberto que minimize as competições internas e de suporte para o trabalho em equipe, né? Então, é importante, né, ter esse ambiente, né, para que as pessoas trabalhem em equipe visando a melhoria e que as competições internas sejam direcionadas nesse sentido. Dar suporte e favorecer os treinamentos necessários, né? É importante treinar as pessoas nas atividades, nas formas de interpretar o resultado, transmitir os funcionários tudo que está ocorrendo, ou reuniões semanais, ou reuniões quinzenais, ou reuniões no final do turno, aí é a empresa que decide. Aplicar o CEP para promover um melhor entendimento das variações da engenharia, fazer a pessoa entender o que é a variabilidade e por que ela ocorre, né? Principalmente eliminar as causas especiais. As causas especiais são as que ocasionam os maiores problemas para a empresa, porque ela vai afetar de uma forma desproporcional a confecção do produto. Aplicar o CEP para gerenciar os dados e usar a informação obtida nas decisões do dia a dia, né? Então, o CEP aí já passa a ser usado como o controle estatístico como um todo, né? Porque a partir do momento que as cartas de controle mostrar a importância do histograma, a dispersão, porque se você analisa uma carta de controle e você verifica que os pontos estão muito acima da média, muito abaixo da média, mesmo que não tenha uma correlação entre variáveis, mas está disperso, né? Os pontos estão dispersos. Não está seguindo uma tendência que, na verdade, quando a gente faz o gráfico da dispersão, a ideia é que todos os pontos estejam próximo da linha, né? Como é a questão da carta de controle, né? A filosofia da engenharia, pessoal. Como a engenharia usa a informação para poder planejar o desenvolvimento que podem e irão ter influência no nível de variação do produto final. Apresentamos algumas maneiras de como a engenharia pode mostrar o uso efetivo do CEP. Focar a organização na redução da variação através do planejamento do processo, ou seja, número de mudanças no design, planejamento da manufatura e montagem. Estabelecer um ambiente aberto que minimize a competição interna e prevaleça o trabalho em equipe. Então, como é que a engenharia vai ajudar a melhorar o controle estatístico do processo, né? A geração de defeito ou a redução ou eliminação. Através de quê? Planejar o processo da melhor forma possível. Às vezes você determina a quantidade de engenharia, vem e diz que tem que ser um número de pessoas X para fazer a quantidade Y de produto. E aí, de repente, você vai identificar através do CEP, lá da carta de controle, uma variação comum devido a que aquele posto não atende. O cidadão lá, o colaborador não consegue atingir o volume em função de quê? Das operações que ele faz, ele está sobrecarregado. É preciso um replanejamento, é preciso um balanceamento de linha. E isso o CEP também mostra, porque são causas comuns. Causas comuns são variabilidade, são variações ocasionadas que são inerentes do processo, ou de máquina, ou de pessoas, ou do meio ambiente,
ou de materiais, os 6 M's. Né? Ainda dentro da engenharia, dá suporte para os que os funcionários envolvidos no processo façam treinamento. Então, é importante a engenharia também estar atuando no sentido de que o operador ele deixa de ser aquele mero montador ou aquele mero ajustador lá, ou colocador de fio, alguma coisa parecida, ele passa a ser uma função qualificada. Ele tem que ter uma qualificação para saber que aquilo que ele está fazendo é importante para a qualidade do produto. Né? Aplicar o CEP para promover o melhor entendimento das variações da engenharia de processo. Então, o CEP, você vê que ele está envolvido aí na filosofia gerencial, na filosofia da engenharia, vai entrar aqui na filosofia da produção. Está ainda 5 minutinhos. Exigir o melhor entendimento da variação e estabilidade em relação aos dados que são usados no desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, às vezes o projeto ele já pode nascer uma determinada variação, isso acontece, né, no eletroeletrônico, e aí já tem, quando se cria um projeto, normalmente se tem um estudo, né, de um produto anterior, se faz uma modificação, uma inovação, uma melhoria, e aí a partir daí você quer atingir lá um volume X, ou quer uma saída Y, e aí o próprio projeto ele já tem uma limitação. Então, aí cabe a engenharia fazer os ajustes, né, e orientar, né, a manufatura, a produção, a qualidade, no sentido de que essa limitação pode influenciar para um maior ou menor limite do processo aí da especificação. Abrir um range quando usar um determinado componente, isso acontece muito, né? Você usa um capacitor lá de uma determinada medida, né? E aí, daqui a pouco, você tem que... Esse capacitor, por algum motivo, falta no mercado, e aí você tem que usar um alternativo, e ele vai afetar a variabilidade de uma determinada medida. Isso tem que ser passado para que o range seja fechado ou seja aberto. Favorecer as mudanças na engenharia do produto que foram fruto das análises do CEP, que pode ajudar na diminuição da variação. Então, a engenharia também ela tem que estar lá pegando as informações da produção, né, para que possa também ajudar aí na melhor forma de resolver os futuros problemas, né, ou eliminar os futuros, para que não haja problema nos futuros produtos. A manufatura. Como a manufatura desenvolve e opera máquinas e os sistemas de transferência que podem impactar o nível e o tipo de variação do produto. Focar a organização da manufatura na redução da variação, isto é, controlar o número de diferentes processos, o impacto dos processos multiferramentais, ferramenta, máquina de manutenção, etc. A manufatura ela acaba tendo maior gama de meios a ser dispor, né? Então, precisa verificar funcionamento de máquina, ajuste de máquina, limpeza, o TPM, né? O operador ser treinado para fazer pequenas manutenções, que é o total manutenção produtiva que é feito pelo operador, ver o funcionamento da máquina, observar se o checklist está sendo cumprido, né? Enfim, tem uma gama de variáveis que tudo isso aí pode impactar no processo de fabricação. Estabelecer um ambiente de engenharia aberto, né, que possa minimizar a competição interna e dar suporte ao trabalho de equipe. Então, esse item 2 ele está em quase todas as áreas, justamente para que haja um trabalho em equipe, que hoje o profissional tem que trabalhar em equipe, né? As decisões têm que ser tomadas em conjunto para que atenda melhor o objetivo da organização. A organização é uma só, então não pode se trabalhar a qualidade para um lado, a engenharia para o outro, manutenção, então tem que trabalhar tudo em conjunto. Incentivar, manter e treinar os funcionários no uso do CEP, né? Então, isso é importantíssimo que a produção faça, né? Incentivar no sentido de que as pessoas busquem conhecimento, né? Manter esse incentivo aí, esse clima, esse ambiente aí de harmonia e de interesse em aprender e treinar os funcionários nessa forma de implantação dos sistemas.
Evidentemente, né, que hoje, como eu falei no início, você fazia a carta de CEP no lápis, etc., mas ainda tem isso. É importante no primeiro momento, mas também dominar as questões aí dos softwares, do próprio Excel, né, que também já deu uma evoluída muito grande nisso aí. Né? Eu mesmo tenho dificuldade, como eu falei para vocês, a gente conhece algumas dimensões, algumas funções, mas o Excel tem centenas de funções e que requer que você volte à sala de aula, como eu comentei. Para dar aula, você também tem que estudar. Aplicar o CEP para entender a variação e a estabilidade dos dados que serão usados no desenvolvimento do processo. Quando eu tenho meu processo estável, tem produtos que entram e saem de linha, e é uma maravilha. Ele não apresenta defeito, mas tem produtos que entram e eles já trazem com eles alguns defeitos, algumas variações, né, que são inerentes mesmo, que são característicos daquele produto. Usar as análises do CEP para promover melhoria, né, é uma das filosofias da Lean Manufacturing, né, verificar essas causas especiais que ocorreram e evitar que ocorra. Como é que a gente vai evitar que ocorra, por exemplo, uma causa especial? De repente, se pegou um lote de matéria-prima que era inadequado e foi colocado, e a gente vai ter que criar lá um procedimento padrão, que antes de pegar a determinado lote na hora da alimentação, comparar números, né? Se você pega hoje um SMD, que são componentes que você não consegue ver pelo código de cores, por exemplo, o resistor, então você tem que criar um sistema de que você pegue lá o scanner, escaneia lá a posição no magazine, escaneia o código do componente, escaneia a placa, uma forma de cruzar as informações para garantir que aquele insumo é o correto. Não passar a responsabilidade pelas cartas de controle para os operadores, até que o processo esteja sob controle, isso é importante, né? Voltando anteriormente, primeiro momento, a carta de CEP, ela tem que ficar aí, a qualidade, pegando essas informações, até que os operadores sejam treinados para que possam fazer esse tipo de coleta de dados, né? Tem que ter uma disciplina, esses dados têm que ser confiáveis, né? E tem que mostrar a realidade. E a transferência de responsabilidade do processo só deve ocorrer quando o processo estiver sob controle. Então, quando tiver tudo controlado, como o professor falou naquele vídeo, a partir do momento que o meu processo está sob controle, que meu limite superior foi calculado de forma correta, obedecendo ali as fórmulas estatísticas, minha amplitude também, aí eu posso ter esse processo sob controle e, a partir daí, a produção pode estar fazendo as anotações e as coletas, né, para informar e controlar esse processo. O controle de qualidade. O controle de qualidade é um componente crítico que provê suporte para as melhorias sugeridas pelo uso do CEP. Tem que dar suporte ao treinamento para a manutenção do controle estatístico, focar as pessoas na aplicação do controle estatístico, ajudar na identificação das causas de variação do processo, né? O controle de qualidade realmente ele tem uma responsabilidade grande nesse sentido. De repente houve uma causa especial, uma variação muito grande aí no dimensionamento da matéria-prima, ele tem que e você vai rastrear, vai chegar até lá no controle de entrada, de repente era um produto que era qualidade assegurada e de repente ele passa a voltar a apresentar variação e esse produto tem que sair da qualidade assegurada e voltar a ser inspecionado. Então, o controle de qualidade ele tem que ter todo esse trabalho. Assegurar que o uso correto das informações provenientes do programa de CEP estejam sendo corretamente utilizadas, né? E a produção, as pessoas envolvidas na produção estão diretamente relacionadas ao processo e à efetividade da avaliação do processo. Elas devem estar treinadas na aplicação do programa do CEP para resolver problemas, ter entendimento da variação, o que é a variação, o que isso pode causar, e a estabilidade em relação aos dados e às informações que estarão sendo usadas no programa de CEP. Estar alertas, a comunicação entre a equipe é importante quando a situação muda, né?
é fundamental é a questão da liderança. Isso tem a ver muito com o princípio da qualidade, né? A foco no cliente, a liderança, o engajamento, a produção tem que estar realmente envolvida. E como a produção tem o maior número de pessoas, né, é preciso esse trabalho ser contínuo e constante. Atualizar, manter e disponibilizar as cartas de controle com a equipe responsável, aprender com as informações coletadas do processo, e aí a gente vai deixar para amanhã os gráficos mais simples utilizados nas organizações, né? E já está dando aqui 9h40, e aí, pessoal, fica devendo aí a continuação e a confecção de cartas de controle, utilizando o Excel e utilizando o Minitab. Tá bom? Então, uma boa noite a todos aí. Amanhã a gente encerra com as cartas e a gente faz um fechamento aí, fazendo um resumo aí de todas as 7 ferramentas que a gente viu no curso. Tá bom, pessoal? Então, algumas pessoas já colocaram aqui que já está sem energia em alguns bairros aí. Realmente, logo no início, antes do curso, também aqui houve uma queda na rede, antes das pessoas entrarem, mas, graças a Deus, tudo correu bem. Tá bom? Então, uma boa noite, obrigado pela participação e até amanhã. Boa noite aí, professor.